Olá, hoje o livro que eu trago para vocês é Topologia da Violência, do autor Byung-Chul Han. Tá? Ele, ao lado de Bauman, tem sido um dos autores contemporâneos mais lidos e mais comentados, pelo menos para nós, grande público. Tá? Não sou filósofo, não sou um profissional dessa área, não estudioso. Com certeza, na academia você vai ter autores mais celebrados, mais famosos, mais importantes lá na academia. Já conversei com amigos meus da filosofia, mas pelo menos nessa filosofia, digamos, pop, tá vendo? Essa filosofia que chega a gente aqui no dia a dia, tá bom? Para nós leigos, né, nesse tipo de assunto, esse é um dos grandes autores da atualidade, tá? Eu diria que ele tá talvez um degrauzinho de nada abaixo do Bauman em termos de repercussão, de leitura e de comentários, mas ele precisa, pelo menos para gente como eu, ser lido, tá? A gente leiga, ele vai trazer muitos conceitos lá da academia e trazer aqui pra gente, tá bom? E ele, nesse livro aqui, ele vai tratar da questão da violência. Mas é muito interessante pelo seguinte, a abordagem dele não é uma abordagem, digamos, social, ele não vai falar de números, violência urbana, mortes nas cidades, nas guerras, tráfico, ou mortes passionais, assim, no sentido, Zé matou Maria, Maria matou Zé, ou esse tipo de violência, tá? Não nesse nível. Ele vai tratar da violência num aspecto mais, digamos, íntimo, tanto na intimidade do indivíduo quanto na coletividade. Então vai ser abordagem mais, digamos, antropológica, uma abordagem mais sociológica, se assim eu posso falar, mais filosófica. Ele vai discutir o conceito de violência ao longo do tempo, tá bom? Ao longo da história, tá? Não só da questão da história, digamos, a história sociopolítica, econômica, como a gente estuda. Napoleão foi imperador da França, o Dom Pedro I foi independente do Brasil. Não nesse sentido dessa história, tá? Mas no sentido da história humana, tá? E da história do pensamento humano e, digamos assim, novamente eu não sou psicólogo também, tá? Digamos assim, desse inconsciente coletivo, tá? Digamos como as sociedades, especialmente a ocidental, tratou ao longo dos séculos da questão da violência, e ele vai deixando claro que você tinha aquela violência, digamos, coletiva, e o termo violência, gente, não pode ser restrito a pegar um pedaço de pau, uma arma e bater ou matar alguém, atirar em alguém, tá? Ele vai nessa violência, digamos, psíquica, violência cultural, nessa violência da correção, tá? Nessa questão do poder de alguém, ou um grupo, ou uma comunidade, privar ou restringir, né, seja a força, por costume, seja lá por que for, indivíduos ou outras coletividades. Então ele vai tratar muito dessa questão de atritos entre indivíduos, entre comunidades, tá? Ele vai meio que abordar nessa linha, ele vai mostrando a tese dele, e citando vários autores, inclusive, e tal. Ele vai citando como essa violência que historicamente ela estava no coletivo, tá bom? Tipo, o indivíduo era restrito pela coletividade, como ao longo do tempo, especialmente na modernidade, tá bom? Essa violência passou do coletivo para o individual. Digamos assim, se no passado o capitão do mato era um homem colocado pelo dono da casa grande, tá, da fazenda, para restringir a liberdade dos escravos negros, por exemplo, tá? É um exemplo meu, tá bom? Ele nem cita no livro um exemplo desse. Ele vai mostrando que a modernidade hoje, a atualidade, essa, digamos, violência foi transferida para você, indivíduo. Por exemplo, quando o cara, aquele discurso coach, você é o máximo, você tem que brilhar, você tem que ser o melhor, você tem que, nossa, ser o suprassumo, dê tudo de si, né? E você é o seu padrão moral de ética, e você tem que chegar lá. Então ele vai mostrando quanto esse padrão de violência foi deslocado para o indivíduo, para consigo mesmo, tá? Então hoje, tá, são palavras minhas, tá? Estou tentando traduzir aqui para simplificar talvez a compreensão. Ele vai mostrando como essa opressão hoje passou da coletividade para a individualidade. Quer dizer, digamos assim, a economia moderna, o capitalismo moderno, ele conseguiu trazer esse peso dessa correção, tá? Não é mais digamos assim, a empresa moderna hoje não é mais o patrão que está, digamos assim, fazendo pressão no funcionário. Você hoje tem mecanismos onde o próprio funcionário é obrigado a se cobrar. Por que não dizer, por exemplo, a uberificação, por exemplo, a uberificação da
da economia, por exemplo, para não ficar só nesse papo de capitalismo, para não parecer que papo de esquerda, se você for para outras de pensamento também, por exemplo, vamos pegar linhas mais progressistas, por exemplo, o livro não cita, mas eu estou pegando a linha da ideia dele, você tinha aquela necessidade da luta cultural, coletiva, de todos por todos, aquela coisa da comunidade, da coletividade, tentando imprimir suas vontades, suas necessidades, seus desejos, para lutar contra o opressor, aquela coisa toda. Hoje você tem, por exemplo, essa luta insana pela felicidade, onde eu não posso ser triste, eu tenho que ceder aos meus desejos, eu tenho que... Mas eu também, por outro lado, eu também sou responsável pelo meu autodomínio. Então ele vai tratando muito a questão de violência nesse nível, tá bom? Ele vai mostrando como essa violência, digamos, de discurso, essa violência de vontades, essa violência de ações, ela, durante um tempo, ela estava na coletividade e aos pouquinhos foi transferida para os indivíduos. E hoje, no fim das contas, os grandes algozes, como já citei antes, de nós somos nós mesmos. Tá? Ele tem outros livros muito interessantes, Sociedade do Cansaço, por exemplo. Então, assim, vale a pena lê-lo. Tá bom? Vale a pena lê-lo, que eu acho que ele tem uma leitura bem interessante, bem diferente da modernidade. É uma leitura mais densa, não é uma leitura assim muito fácil, é uma leitura mais, sabe, acadêmica, mais dificilzinha, mas vai dar para chegar lá, tá? Lendo devagarzinho numa boa. São 268 páginas, mas é um livro pequenininho, tá? Aqui são poucas linhas, palavras por página, não vai ser tão cansativo e ele tem várias pausazinhas, tá? Recomendo muito esse autor, recomendo muito para quem quer ter uma leitura da modernidade, da atualidade, tá? Novamente, eu acho que nenhum autor tem a leitura, o cara, nossa, ele conseguiu ver tudo, mas eu acho interessante ver diversas perspectivas. Esse é um autor que com certeza vale a pena ser lido. Um abraço, hein?